domingo de Páscoa, dia de Páscoa, comemoração de Páscoa, e a palavra não podia ser outra que não seja a Páscoa. E hoje eu quero falar da Páscoa, nos dias de hoje, mas eu quero falar da esperança na ressurreição. O nome dessa palavra, ela é designada como a esperança na ressurreição. Há um texto em 1 Coríntios, nós vamos ler daqui a pouco, falou muito comigo nesses dias, e eu tenho lido e tenho, assim, muitas vezes contemplado a Deus e chorado na presença de Deus, porque eu sei que quem tiver revelação desse texto, quem tiver revelação dessa palavra, a vida dele está garantida. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos ter uma grande revelação da palavra de Deus, e que você aí, na sua casa, aonde você estiver ouvindo essa palavra, possa falar muito contigo. Páscoa hoje ensina sobre a ressurreição, né? Nós sabemos que quando pensamos na Páscoa, pensamos logo nas tradições, nas situações que as pessoas convivem no dia a dia, mas qual é a realidade da Páscoa? O que ela ensina? O que ela nos mostra? Sabe? E todas as vezes que pensamos nisso, nós pensamos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Mas para entender o que é a Páscoa e o reflexo que ela tem nas nossas vidas hoje, aquilo que ela influencia a nossa vida hoje, nós temos que voltar à primeira Páscoa. A primeira Páscoa que foi no livro de Êxodo. Êxodo, abra comigo lá, livro de Êxodo. Eu quero parar no capítulo 12. Sabe, quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava preso no Egito, estava escravo no Egito, Deus levantou Moisés e falou para Moisés: Moisés, você vai livrar o meu povo do Egito, você vai tirar o meu povo do Egito. E Deus começou a mostrar manifestações dele no Egito diante de Faraó, mas Faraó foi endurecendo o coração, e Faraó representa para nós hoje a personificação do próprio inimigo que luta contra nós, que é Satanás. Então o que é que acontece? Foi resistindo a libertar o povo. Eu quero te dizer que o inimigo não quer libertar você, não quer soltar você, não quer deixar você viver uma vida livre. Mas hoje nós vamos sair daqui com revelação de que vamos viver uma vida totalmente livre em Cristo Jesus. Mas voltando àquela época, então Moisés estava ali, chegava diante de Faraó, e Deus manifestava um poder dele, e Faraó fechava o coração e não deixava o povo sair. E mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, Deus manifestava a sua glória, manifestava o seu poder, e assim Faraó ainda não deixava o povo sair, o povo ir adorar a Deus aonde deveria ir para a terra que Deus tinha escolhido para eles. E aí continuava 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes. E aí chegou aqui em Êxodo capítulo 12, aonde Deus mostra para Moisés e para Arão a Páscoa, como seria a Páscoa, o que significaria a Páscoa. E ele traz esse mover sobre aquele tempo, aonde a palavra de Deus vinha para dizer que todos aqueles que não entendessem o efeito da Páscoa, sabe, o objetivo da Páscoa, e praticasse o que Deus ensinasse, os seus primogênitos iam morrer todos naquele dia no Egito. E é muito interessante, porque quando chega aqui, vou começar no verso 21, por exemplo, né? Quando, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, eu quero dizer que esse texto começa antes, desde o primeiro texto do capítulo, desde o verso 1, Deus está instituindo a Páscoa, mas eu vou ler só a partir do verso 21. Então, olha só: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da posta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós
outros e para os vossos filhos para sempre. Irmãos, Deus orienta, Deus dá uma direção ao povo, para o povo matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro. Eu vivi em fazenda, eu lembro de como meus avós, meus tios, meus pais, eles pegavam e faziam, eles penduravam o cordeiro, ok? E ali quando eles penduravam o cordeiro de cabeça para baixo, eles puxavam, é muito, não se assuste, tá? Eles puxavam o cordeiro e cortavam aqui na veia, para que a carne, para ela poder ser comida, o sangue tinha que ser todo tirado. E eles escorriam o sangue na bacia. Então, aquele sangue na bacia, e eu quero falar disso, quando as pessoas naquela época faziam esse ritual de imolar o cordeiro, de tirar o sangue e colocar na bacia, Deus pediu a eles, pega esse sangue, passa na verga, a verga é aquela parte de cima da porta, passa nos umbrais da porta, porque isso tem um significado muito importante. Quem fizer isso, a sua casa estará protegida. Quem fizer isso, Deus estava trazendo para eles essa revelação, vocês vão sair do Egito logo depois disso. Assim que acontecer essa situação, Deus vai dar a libertação para vocês. Então é assumir a postura da Páscoa, a postura daquilo que aconteceu na Páscoa, daquela morte que representava o sangue de Deus passado na porta, para que quando o destruidor viesse, ele não poderia tocar em ninguém. A Bíblia diz que ele passava sobre, ele saltava por ali, e ali não morria ninguém. Tudo que estava dentro daquela casa, que tinha o sangue do cordeiro, estava protegido, totalmente protegido por Deus. Podia ser escravos, podia ser animais, tudo que estivesse sob a proteção daquela casa estava guardado. E eu acho interessante que Deus estipula a Páscoa ali, acontece essa situação, o povo de Deus é liberto, o povo de Deus sai do Egito, Faraó ordena que eles podem ir embora, o povo do Egito que os escravizava começa a dar ouro para eles, a entregar as coisas na mão deles, e eles saem dali prósperos, e eles caminham pelo deserto em direção à terra prometida. Então, eles naquele momento, foi o momento da libertação do povo. Então a Páscoa, ela simboliza libertação do povo que estava escravo. Então, só que tem uma coisa que eu achei interessante nesse texto, porque isso tudo, os irmãos conhecem, os irmãos já ouviram falar dessa história, mas aqui há uma parte no verso 24 que mexeu comigo, diz assim, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. O que é isso? Estatuto. Estatuto é o que rege a Constituição, é a regra. Por exemplo, aqui na nossa instituição da igreja, nós temos o estatuto da igreja, como nós funcionamos, tudo que rege o mover, a orientação que acontece dentro da estrutura é feita por um estatuto. E Deus fala, isso é um estatuto perpétuo para vocês. Vocês têm que guardar isso, para lembrar vocês desse dia, para vocês poderem manter firmes e a perseverança de vocês em tudo que eu te disser, ter base nesse acontecimento. Então, olha só o que acontece. Ele traz esse estatuto para sempre. E sempre não foi só nos antepassados. Hoje faz parte do sempre. Amanhã fazer parte do sempre. Então, nós temos que guardar isso sempre, sempre. Nessa primeira Páscoa, nasce a esperança do povo. Nasce a esperança de uma nova vida. Uma esperança de uma nova terra, uma esperança, sabe, de viver uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida totalmente livre para poder adorar a Deus. Porque a intenção era que o povo saísse do Egito para ir adorar a Deus. Olha só que lindo, nasce a esperança. Então, por isso desse nome aqui, dessa palavra, a esperança na ressurreição. E isso nós vamos encontrar logo em seguida, que essa primeira Páscoa, ela era só sombra da Páscoa que ia acontecer com a morte de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para isso, de guardar esses estatutos, sabe por que nós guardamos estatutos? Porque nós devemos tirar proveito das coisas boas que acontecem no nosso passado, a fim de que as nossas perspectivas para o futuro sejam fortalecidas. Sabe, se nós temos uma base sólida, uma história de sucesso, de garantia,
de estatuto perpétuo, sabe o que acontece? A nossa fé é estimulada, a nossa esperança permanece, nós vivemos numa nova dimensão. Por quê? Porque nós tiramos proveito daquilo que nós passamos e aprendemos, sabe? Nós temos que aumentar a nossa fé. E para aumentar a nossa fé, nós temos que lembrar que Deus instituiu a Páscoa. Páscoa não é festa de homens. Páscoa não é festa de coelho, de chocolate. Páscoa é momento de reflexão e de ação e de determinação, sabe? E de fundamento da palavra de Deus. Isso é viver a Páscoa, sabe? Nós estamos nesse tempo onde, assim, todas as coisas, lá em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Porque quem ama a Deus tem esperança. Então, assim, todas as coisas cooperam. Então, esse tempo em que não podemos sair de casa, em que não podemos fazer tudo que a gente achava que podia e queria fazer, sabe? Sabe o que acontece? Nós podemos parar e viver a verdadeira Páscoa dentro de casa. Nós podemos nos relacionar com a nossa família, nós podemos tirar tempo com nossos filhos, nós podemos, sabe, ter tempo com o nosso Deus. Então, sabe, por isso que Deus fala, guardai perpetuamente, sabe, tire proveito desse tempo, saiba dessa libertação, saiba desse propósito que eu tive de tirar vocês do Egito, para dar para vocês uma nova vida, uma vida livre, sabe, na presença de Deus. E aí aqui está, nós agora devemos aproveitar esse tempo para buscar mais a Deus. Mas essa primeira Páscoa que a gente citou, que a gente lembrou, que está no livro de Êxodo, ela só é uma sombra para a próxima Páscoa, sabe? Que foi a vinda de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 22, está a ceia do Senhor. Mas se você voltar ao verso 14, fala assim, chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus aqui já estava lançando o propósito do sofrimento dele, da morte dele. Jesus estava já colocando ali que ele ia morrer. Sabe, queridos? E continua. E ele fala assim, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está não só falando da morte dele, mas ele está falando que ele vai voltar, e quando ele voltar, nós vamos ceiar com ele no reino de Deus. Olha que coisa linda, que coisa fantástica, é maravilhoso saber que nós temos um futuro em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Sabe, irmãos, isso está em Mateus 26, está em Marcos capítulo 14, verso 22, porque ele continua dizendo a ceia, aí ele vem e faz a ceia. E ele diz, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou do cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E ele, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, verso 23, ele diz, fazei isso em memória de mim. Agora é interessante que lá em Êxodo, ele fala para a gente guardar como estatuto. E depois ele continua nos lembrando, para a gente não esquecer, para a gente continuar fazendo a obra de Deus, para a gente continuar fazendo a lembrança dessa morte e também dessa ressurreição. Porque na primeira Páscoa morria o Cordeiro em favor dos pecados dos homens. Mas na segunda Páscoa, houve uma coisa tremenda. Jesus toma a ceia com seus discípulos, declara o que vai acontecer, fala o que vai acontecer, mas aqui, e ele expressa aqui que ele é o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que morreu na primeira Páscoa para libertar o povo, era uma sombra do Cordeiro de Deus. João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus que é chegado. Jesus vinha para ser batizado por João Batista, e João Batista olha para Jesus e fala, esse homem que está chegando aqui, ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio como Cordeiro
para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue no nosso lugar, sabe? Para que o seu sangue pagasse o preço do nosso pecado. Era isso que ele estava dizendo. E ele veio para ressuscitar e trazer esperança na vida eterna. Páscoa é isso. Páscoa é a esperança da ressurreição. Passou algum tempo, e aqui eu entro naquilo que está mexendo no meu coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo aparece repreendendo os coríntios. Agora, por que ele estava repreendendo os coríntios? Porque os coríntios estavam justamente não lembrando esta situação da Páscoa. Eles até acreditavam na morte de Jesus, mas eles não estavam, eles começaram, aliás, né, que eles não estavam mais acreditando na ressurreição. Irmãos, quando nós entramos na fé em Cristo, nós entramos empolgados e vamos com Deus, mas depois nós vamos conhecendo o processo, e se nós não tivermos cuidado, o inimigo começa a falar para nós que isso não é verdade. Mostra para mim Jesus ressuscitado. Mostra. Quantas vezes nós nos questionamos, Deus, você aparece para tantos, você já apareceu tantas vezes na Bíblia, por que não aparece hoje para nós? Mas a Bíblia diz que melhor serão aqueles que creram sem ver. Está lá em Hebreus. É os que creram sem ver, acreditaram nessa verdade da palavra. Sabe, os coríntios, eles estavam questionando, sabe, se realmente a ressurreição era verdadeira. Eles estavam sendo incoerentes, eles não estavam sendo prudentes. E o apóstolo Paulo entra aqui e dá uma chamada neles. E é isso que eu quero passar para os irmãos. É porque nós temos que manter viva a esperança na ressurreição, a esperança na Páscoa. Páscoa é igual a ressurreição. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Ora, se é coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quer dizer, a grande pregação, a grande diferença foi a ressurreição, porque a ressurreição trouxe vida a todos nós. A Bíblia diz lá em Romanos que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Ele nos enterrou ali no batismo da sua morte. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Essa tem que ser a base da nossa crença, da nossa fé. E os coríntios estavam assim, pregavam sobre Cristo, falavam que ele ressuscitou, mas eles afirmavam que não havia ressurreição. É muita incoerência. Eu digo que sim, digo que não. Olha só, o apóstolo Paulo continua aqui no verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha como que ele termina. Eles questionavam a esperança da ressurreição na volta de Jesus. Paulo continua enfatizando a importância. É importante crermos na ressurreição de Cristo. É importante crermos na palavra de Deus completa. É importante crermos que Jesus ressuscitou dos mortos e foi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, está nos preparar uma nova casa, está nos preparar um novo ambiente, está nos preparar, sabe, uma nova vida. Queridos, Jesus está voltando. Todas as coisas hoje começam a apontar para a volta de Jesus. Sabe, as coisas estão se ligando, estão se encaixando. Sabe, nunca nós temos visto, eu pelo menos, nunca tinha visto uma situação que atacasse o mundo globalmente assim. Eu não sou das épocas das guerras, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, mas, sabe, queridos, eu nasci
eu tenho já uns 50 e poucos, mas, sabe, queridos, eu ainda sou novo, né? E eu não vi, na minha tempo de vida, meu pouco tempo de vida, eu nunca vi nada assim. Aonde ataca a saúde, ataca a economia, ataca o sistema global dos países políticos. Sabe, querido, só que isso já estava previsto que ia acontecer. E que isso era só o começo das coisas. Jesus está preparando a sua vinda, Ele vem na nuvem nos buscar. E vai ser glorioso quando Jesus vier nos buscar. Vai ser maravilhoso quando Jesus vier nos buscar. Vai ser lindo quando Jesus vier nos buscar. Porque a igreja que acredita que Ele está vivo, porque Ele só vai poder nos buscar se Ele estiver vivo. Se nós não cremos que Ele está vivo, nós não cremos no arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não quero passar as dificuldades que vão passar, não. Eu quero estar com Cristo. Eu quero ser levado com Cristo. Eu quero levar minha família, meus irmãos, meus amigos, a igreja, todos os que eu puder, para viver essa nova vida com Cristo. Porque essa é a melhor para nós. Então aqui em 1 Coríntios, os coríntios estavam duvidando, estavam questionando, mas será mesmo que Ele ressuscitou? Olha, há um texto aqui que eu preciso ler para os irmãos. Atos, capítulo 1. Vou abrir lá em Atos, capítulo 1. No verso 3, é a resposta para a tua palavra. Jesus participou da Santa Ceia. Jesus, Ele foi a própria Páscoa. Ele morreu no nosso lugar. Ele deu a sua vida para comprar a nossa. Depois Ele ressuscita. E aqui eu vou te provar que Ele ressuscitou. Olha essa carta. A partir do verso 1 diz assim: escrevi ao primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. E este também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, depois ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele se apresentou vivo. Olha o que diz o texto: se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao erro. Só esse texto aqui é a base total para a ressurreição de Jesus. Ele apareceu vivo, depois de ter sido crucificado, ter sido colocado lá no túmulo, sabe? Ele ressuscitou, ele apareceu vivo para outras pessoas, mas esse texto aqui, ele apareceu vivo. Ele apareceu vivo quando ressuscitou e os apóstolos foram lá no túmulo, e ele apareceu ali para a nossa irmã Maria, e mostrando que Ele era Deus, e ela correu aos discípulos e falou para eles: vamos lá ver que Ele não está mais no túmulo, porque o túmulo está vazio. E depois Ele apareceu a Tomé, lá em Atos dos Apóstolos, sabe? Ele vem, ele entra, e Tomé está duvidando, e ele mostra as suas chagas, e fala para Tomé: pode tocar. Ele apareceu de muitas formas, falando coisas do reino, e ele apareceu durante 40 dias, e ele se apresentou vivo, de forma incontestável, diz a palavra de Deus. Irmãos, Jesus está voltando, vai ser glorioso, e se nós não crermos nisso, Ele volta, e quem não crê fica, e vai ser um tempo de muita dificuldade. Nós não vamos passar por esse tempo, a igreja, porque a igreja que crê que Jesus Cristo ressuscitou, Ele é a esperança nossa. Ele é a esperança desse arrebatamento. Ele é a esperança dessa nova vida. Ele é a esperança, a ressurreição dele é a esperança que, por Ele ter ressuscitado, Ele pode voltar para nos buscar, porque Ele está vivo. É tão lindo. Vai ser num piscar de olho. Acho que vai ser uma coisa muito interessante, né? Você já imaginou Jesus chegando ali, aí Jesus pega e vem buscar a igreja, e aí você está chegando na sua casa com a sua família, com as compras do mês, passou ali no Lidl, fez as compras do mês, encosta o seu carro lá na garagem,
E quando você encosta o carro na garagem, vocês desaparecem. Fica tudo. Fica o carro, fica as compras, fica as roupas. E você vai receber uma roupa gloriosa, sabe? Num lugar fantástico, com Cristo Jesus. Ah, isso é louco. Isso é muito doido. Eu sonho com isso. Eu estou apaixonado em Jesus. Eu quero viver isso, sabe? Num piscar de olhos, Ele vem. Quem não estiver preparado, vai ficar. Por isso que é prioridade nossa crer piamente na ressurreição. Porque se eu não crer na ressurreição, como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé é vã. O que é a nossa fé? A nossa fé é a esperança que temos. Olha lá em Hebreus capítulo 11. Vamos para Hebreus capítulo 11. Olha o que é a fé. Tão lindo isso aqui. Tão maravilhosa a palavra de Deus. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam. Eu espero a volta de Jesus. E você? Eu espero encontrar com Jesus nas nuvens e subir com Ele, levar minha família junto, levar os meus amigos, levar os meus colegas, levar todos aqueles que eu puder chegar, seja diretamente, pessoalmente, seja pela internet. Se você crê, se você entregar sua vida para Jesus, se você crê que Ele morreu e por causa da morte dele, seus pecados foram perdoados, e se você crer na ressurreição dele, a esperança na ressurreição. Há esperança sim na ressurreição. A esperança da ressurreição é a vida eterna com Deus, com Jesus Cristo. Vai ser tremendo. Sabe, irmão, senão não faz sentido. Sabe, tudo que vivemos se torna falso. Sabe, queridos, eu quero acordar para isso hoje. Que nós temos que fixar a nossa fé e crer que Jesus está vivo. Ele vive para sempre. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe o que eu lembro? Eu lembro daquela parábola das 10 virgens. Essas mulheres saíram, as 10 virgens, para o casamento, para encontrar com o noivo, e a igreja é a noiva de Jesus, que vai encontrar com o noivo. Então podemos pôr esse paralelo aí, pôr essa analogia. Então o que acontece? Ela entra ali, a noiva, né? Elas saíram a encontrar com o noivo, a procurar o noivo, onde estava ser noivo. Só que 5 delas foram prudentes, levaram mais azeite, levaram mais material para que a luz delas permanecesse acesa, para que o noivo pudesse olhar para elas e reconhecer, sabe? E outras 5 não, foram muito relaxadas. E acabou o óleo da lamparina daquelas noivas, daquelas mulheres. E quando acabou, elas vieram atrás das outras e falaram: mas se eu te der o meu, eu vou ficar sem para encontrar com o noivo. Eu quero te dizer que a experiência com Deus para ti, ela é pessoal e única. É você que procura, que vai atrás de manter o azeite na lamparina, para manter cheio esse azeite. Sabe, queridos, quando eu olho para o exemplo dessas 10 mulheres, e eu vejo essas 5 azeites cheios, eu vejo uma coisa que é hoje, a Páscoa de hoje. O que você está fazendo todos os dias, nesses dias que você não pode sair de casa? Irmãos, o que eu vou falar dói muito meu coração, mas eu vou ser sincero. Tem muita gente que não está buscando a Deus. Tem muita gente que não está enchendo a sua lamparina. Ela está falando que Deus não é importante para ela. Ela está falando que a esperança dela não está em Deus. Ela está falando que a esperança dela está naquilo que ela pode fazer e realizar. E isso é muito perigoso. O que você está passando para os seus filhos? Eu quero te perguntar, você levanta de manhã e você tem tempo com os seus filhos? Quem assistiu a palavra da pastora Rita no domingo passado, ela falou que lá na nossa casa, todos os dias, vou repetir, todos os dias, vou repetir, todos os dias, vou repetir, todos os dias, nós levantamos de manhã e vamos para a sala, e quem chega primeiro já liga a televisão, não para assistir televisão e jornal, bota um louvor de adoração de 1 hora e pouco, e ali a gente começa a adorar a Deus, vamos ler a nossa Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, cada um individualmente começa a falar.
Depois nós colocamos uma palavra edificante para a nossa família assistir. Lá em casa nós moramos 6. Sou eu, minha esposa, minhas 2 filhas, que são filhas minhas da Rita, e minhas 2 filhos que são adotivos, né? Que eu brinco muito, que é o Vitor e a Isabela, que são um presente de Deus, né? E aí a gente começa, depois que termina a palavra, nós oramos para estar mais perto de Deus, oramos para que Deus seja a essência da nossa vida, oramos para que nós nunca percamos o sentido da Páscoa na nossa vida. Eu quero perguntar para você, o que você está fazendo? Aí você fala, pastor, sou só eu na minha casa, mas eu vou te falar uma coisa, se a sua família vê que você gasta tempo com Deus, eles vão ficar curiosos para saber o que é. Se eles verem na sua atitude que você representa Deus, eles vão ficar curiosos para poder conhecer Deus. Então, assim, tire seu tempo. Eu lembro quando eu me converti, eu levantava todo dia mais cedo. O meu escritório abria às 8 da manhã para atender o público. E eu, às 6h30, eu já tinha tomado meu café, ia lá e ficava lá debaixo da minha mesa do meu escritório, orando a Deus, sabe, pedindo o Senhor para me ajudar naquele dia, sabe, pedindo a Ele para trazer vidas que pudessem ouvir a palavra dEle, sabe, e o que aconteceu? Muitos dos meus familiares hoje são cristãos, porque eu paguei um preço, e eles viram, eu fui o primeiro da minha família. Talvez você está na sua casa, sabe, e aí você tem vergonha de ler a Bíblia ali. Não tenha não, abre a Bíblia. Se o seu marido, se o seu filho, sabe, o seu esposo, se caso for mulher, te perguntar, o que você está fazendo? Fala, estou lendo a Bíblia. E ele vai falar, por quê? Você fala, porque eu tenho esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Mas nada, não precisa querer, olha, você precisa de Deus, não precisa disso. Viver a Páscoa é viver um relacionamento íntimo com Deus, é manter vivo a morte e a ressurreição de Jesus, é manter viva a esperança, sabe, da vida eterna. Então assim, eu chamo a atenção dos irmãos nisso com todo respeito, com todo carinho, com todo temor de Deus. Mas se agora, nesse tempo que você está fechado dentro de casa, você não conseguir fazer 1 hora com a família por dia, estou falando de família cristã, que você é o líder da sua casa. Se você não consegue, você não vai conseguir depois que as coisas voltarem na rotina normal. Hoje mesmo de manhã, eu estava a compartilhar ali com os meus irmãos lá em casa, né? Com essa galera, minha esposa, minhas filhas, meus filhos estavam lá, e a gente estava compartilhando, e eu falei, irmãos, Deus me falou que o tempo está passando, esse tempo do corona, esse tempo, sabe, de angústia está passando. E nós vamos voltar à rotina. Será que depois que voltar à rotina, nós vamos manter esse relacionamento íntimo com Deus? Isso é muito importante. Sabe, querido, sabe por quê? Porque Páscoa é a comemoração pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E principalmente pela sua ressurreição. E nessa ressurreição nós temos uma nova vida. Sabe? A Páscoa nos trouxe esperança. A Páscoa mantém a nossa fé viva. Ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se veem, que se não veem. Sabe, queridos, quando você fala, pastor, mas eu não vi nada, eu falo, mas o Espírito de Deus, quando você busca Ele, testifica no seu espírito que você se tornou filho de Deus, e que Jesus agora é o primogênito da casa, que Jesus agora é o primeiro, e que você veio logo depois dele. Ele é o herdeiro e nós somos o co-herdeiro, sabe? Nós estamos no mesmo Espírito com Deus. Sabe, queridos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, mostra que se a nossa esperança não está em Cristo, sabe, ou se nós pensamos em Cristo só na sua morte, só naquele tempo ali, ele morreu, legal, foi fixe, me libertou, sabe, ótimo, tá tudo numa boa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser as pessoas mais tristes da face da terra, porque não há coisa nesse mundo que possa te trazer plena alegria, não há segurança nesse mundo, e logo, logo, quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, e o anticristo vier, aí as coisas vão ficar muito feias. Então não há esperança. A nossa esperança é na glória de Deus. A nossa esperança é que a Páscoa mudou o nosso destino de vida, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Isso é lindo.
sabe, é momento de nós refletirmos. Mude o chip da sua mente. Mude o chip da sua mente. Vamos lá em Romanos, capítulo 12. É muito interessante. Falamos muito desse texto. Esse texto é muito ministrado em muitos lugares. Mas o que eu vejo aqui é o apóstolo Paulo, que tendo consciência, que tendo paixão por Jesus, que é uma pessoa assim que quer manter vivo aquilo que Jesus fez por ele e que ele queria muito, que nós também mantivéssemos vivo essa Páscoa dentro de nós. Olha o que é que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, o que é rogar? Rogar é clamar. Ele está falando, eu clamo a vocês. Irmãos, por favor, preste atenção, é o que ele está falando aqui. Pelas misericórdias de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Esse é o vosso culto racional. O vosso culto racional é quando você fala assim, eu estou cansado, eu quero dormir. E agora você está podendo dormir muito. Mas você não põe o seu despertador para tocar, para você levantar, para você sentar diante de Deus, para você ler a palavra de Deus. Ele está falando assim, rogo-vos, imploro vocês, que toda manhã busque ao Senhor. Porque a resposta das coisas que precisamos, ela vem quando nós buscamos o reino e a justiça de Deus. Então aí que está, buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas, tudo que você necessita, vai lhe ser acrescentado. Mas quando você busca as outras coisas e deixa o reino, sabe, queridos, desculpa, mas nós temos que reverter esse chip. Porque o apóstolo Paulo estava aqui, mude o chip, mude a forma de pensar. Olha o que ele diz aqui, que apresentei vossos corpos de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e que é vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus, sabe? Quando nós renovamos a nossa mente diante de Deus, sabe? Aí Deus fala, continua, experimenteis, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor para nós, então nós precisamos mudar o chip. Acorde mais cedo. Discipline o horário para estar com a sua família. Se você precisar e não tiver, a gente tem muitas palavras de muitos pregadores muito bons, coisa muito boa mesmo, muito fixe, sabe, muito interessante, sabe, queridos, é só ligar para nós. Meu telefone está à sua disposição. Fala, pastor, manda uma palavra para eu ouvir. Queria ouvir uma palavra com a minha família. Eu tenho enviado para muitos irmãos. Esses dias mesmo eu perguntei para alguns, e aí, já ouviu? Não. Tem irmãos que nem o culto domingo assiste. Desculpa. Eu amo vocês. E por eu amar vocês, eu me preocupo com vocês. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Irmãos, eu suplico a vocês. Eu rogo a vocês. Eu clamo a vocês. Pelas misericórdias de Deus. Ai, queridos. Jesus está voltando para nos buscar. Temos que estar preparados. Acorde mais cedo, discipline a sua vida, discipline a vida da sua família para buscar Deus. Nós não temos desculpas mais. O tempo está se afunilando. E se Deus realmente ressuscitou, e a esperança da ressurreição vai trazer, sabe, esse caminho livre para nós sentarmos à mesa com Deus, então nós temos que estar preparados. Por favor, abra o seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por favor, irmãos, pela misericórdia de Deus, viva a Páscoa. Jesus sentou à mesa com seus discípulos, Jesus explicou tudo o que estava acontecendo, Jesus comeu com eles, riu, se divertiu com eles, mas Jesus não deixou passar os propósitos que eram para ser ensinados, que ele ia morrer, que a morte dele ia pagar o preço do nosso pecado, e que ele ia ressuscitar, e que ele ia trazer para nós a esperança de uma nova Jerusalém, uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, eu chamo hoje com todo respeito, com todo amor a essa reflexão, sabe? Você tem buscado a Deus? Você tem levado a sua família a andar com Deus?
Você tem levado a sua família a conhecer Deus? Sabe, existe tanto material bom. Hoje nós não temos desculpa para estarmos na presença de Deus. E se nós não tivéssemos nada, só a Bíblia, ler a Bíblia, já ia trazer toda a revelação. Agora, ainda mais quando tem grandes homens de Deus, que explicam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, que orientam-nos na palavra de Deus, que são homens reconhecidos por Deus também. Ah, queridos, eu estou nesse dia desesperado para que você ouça esse clamor. Em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, veja esse clamor do apóstolo Paulo. Ah, igreja, veja esse clamor do apóstolo Paulo. Rogo-vos, ele está falando, imploro-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naquela época, eles morriam pela fé. Estevão foi apedrejado pela fé. Uns morreram crucificados, sabe? Hoje não. Isso para nós hoje é simplesmente o fato de nós crermos na ressurreição e tirarmos tempo para estar na presença de Deus. E ele fala, esse é o nosso sacrifício. Tem muitas pessoas morrendo no Irão por pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas morrendo nesses países onde muçulmanos que têm dificuldade, né, de pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas na África morrendo por pregar o Evangelho. Tem pessoas na Amazônia que morreram e que ainda hoje morrem por entrar numa selva daquela para pregar o Evangelho e muitas vezes se perder dentro de uma selva daquela. Nós temos uma vida muito facilitada, queridos. Vamos fazer a nossa parte. Deus quer que você busque a presença dEle. Ele anseia ceiar com você essa Páscoa. Então não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse tempo agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.